Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre as crises cambiais. Vamos estudar sobre o seu conceito e também sobre as funcionalidades das taxas cambiais e dos regimes cambiais. A taxa de câmbio do dólar, do euro, da libra, sempre quando se fala em moeda estrangeira, os termos ele está presente. Não é difícil entender o que é a taxa de câmbio. Basicamente, ela é o preço de uma moeda estrangeira em unidades da moeda nacional, no caso do Brasil, o real. Então, a taxa de câmbio, ela reflete o custo de uma moeda em relação a outra, não importa quais sejam. Então, é possível comparar a taxa de câmbio do real em relação ao dólar, em relação à libra ou qualquer outra, então, moeda em circulação. Um exemplo que a gente pode dar é ao comprar o dólar para viajar, a cotação encontrada pode ser de R$ 4,15. E essa é a taxa, então, de câmbio da moeda naquele momento. E diversos são os fatores que podem aumentar ou diminuir a taxa de câmbio de uma moeda estrangeira em relação a outra. Mas o principal é a oferta e a demanda da moeda. Assim, o dólar, por exemplo, é uma moeda forte e valorizada em relação a muitas outras, pois diversas transações comerciais entre países de todo o mundo se baseiam nela, se baseiam no dólar. E além disso, então, fatores políticos, econômicos, eles podem tornar uma moeda mais forte ou mais fraca, influenciando assim o processo final da taxa de câmbio. Então, as taxas de câmbio, elas são definidas a partir desses fatores e dos regimes cambiais dos países, que determinam como ela será então calculada. Então, a taxa de câmbio real é aquela taxa de câmbio também conhecida como nominal, deflacionada pela razão entre a inflação externa, né? E esse conceito é muito para verificar, então, a competitividade dos produtos nacionais em face dos estrangeiros. Como, por exemplo, se uma desvalorização nominal superar a variação da inflação, significa sim que a competitividade de nossos produtos aumentou. E isso ocorre porque a mudança de valor de nossa moeda em relação ao exterior foi maior do que a diferença das variações de preço dos produtos nas respectivas moedas. Assim, quando os preços eles são comparados em moeda estrangeira, nosso produto fica relativamente então mais barato. E a determinação da taxa cambial no mercado, ela envolve diversas variáveis, sendo as exportações consideradas como as principais, né? Se essas tais variáveis elas forem preponderantes no mercado de divisas dos países, então a taxa de câmbio ela vai refletir na competitividade da produção doméstica, né, diante do país. Então, vamos ao exemplo, né? Se vocês observarem o valor da taxa de câmbio do real em relação a algumas moedas estrangeiras na figura, relaciona-se então que os valores da taxa de compra, isso significa a cotação que o operador de câmbio dos bancos autorizados utilizam para a operação de compras de determinada moeda, e os valores da taxa de venda, isto é, da cotação utilizada para a venda, então, pelos bancos. Mas, então, ele seria a diferença entre a taxa de compra e a taxa, então, de venda da moeda estrangeira negociada, que é utilizada para cobrir, então, os custos das operações
e realizar também os lucros. E analisando assim, né, a nossa figura, caso você considere a taxa de câmbio como a quantidade necessária de reais para comprar ou, né, vender uma unidade de moeda estrangeira, então a taxa de câmbio ela significa apenas mais um preço, como 2,26, né, ali 15 reais para comprar $1 ou 2,2623, então, para vender $1. Então, as cotações ali, as notações, digamos assim, né, reais e dólar, elas representam a quantidade, né, de reais necessárias para a compra de uma unidade de euro, por exemplo. Então, ao conhecer a taxa de câmbio, né, digamos, reais, euro, reais, então dólar, pode-se calcular a taxa de câmbio, então, cruzada, né? Que seria entre o euro e o dólar, então. Então, de acordo com a nossa figura, ele traz, né, que precisaríamos de dólar no mercado cambial brasileiro e termos que pagar ali, né, 83,51, então, centes de euro por dólar. Lembrando que para calcular quanto será necessário de reais para comprar um dólar, é preciso, então, entender como o preço da moeda estrangeira ele é determinado em um mercado de câmbio. E assim, então, entende-se, né, por mercado de câmbio sendo aquele mercado em que a moeda de um país ela é trocada, né, pela moeda de outro. E assim nós temos, então, a taxa, né, de câmbio real, que reflete a medida do poder aquisitivo de um país e representa uma medida de competitividade externa dos bens nacionais produzidos relativamente aos bens produzidos no resto do mundo. Desta forma, a taxa de câmbio real ela permite comparar a variação dos preços e dos custos de produção domésticos com a evolução de câmbio nominal, descontada a variação dos preços externos. Então, o nível constante do câmbio real, ele representa uma remuneração constante do setor exportador, enquanto uma redução da taxa, que é a valorização cambial, ela significa menores receitas, isto na moeda doméstica, e um aumento, então, da taxa de câmbio, que significa a desvalorização, né, que favorece, então, o setor exportador. Então, a taxa de câmbio, ela pode ser efetiva, né, como uma média, digamos, ponderada das taxas de câmbio entre a moeda local e a dos mais importantes, digamos que parceiros comerciais da nação, com pesos atribuídos em função da importância relativa do intercâmbio do país com os demais. E normalmente um bom meio de ponderar a participação de cada país na elaboração do câmbio efetivo é a utilização da participação da soma da importação e exportação no total que é transacionado pelo país com todos os países escolhidos, então, né, para compor as cestas de moedas do câmbio efetivo. E desta forma, a taxa de câmbio é um preço como outro qualquer, muito embora ela desfrute de uma importância ímpar por afetar toda a estrutura de preços da economia. Como todos os demais produtos, ela também é influenciada pela oferta e demanda, no caso, então, das divisas. Então, a oferta e a demanda, né, por moeda estrangeira em dado país, em dado período de tempo, ela vai definir
a taxa, então, de câmbio. E assim, o mercado de divisas é um setor muito usado por investidores individuais e por fundos também, porque ele permite a negociação de seus ativos a qualquer momento. E o conceito, então, de divisas é usado para falar de uma moeda usada fora da sua região de origem, isto é, em uma outra divisa. Então, o mercado de divisas ou mercado de câmbio é um dos tipos de investimento no exterior mais populares. Então, o mercado de divisa constitui o maior comércio mundial e com a maior liquidez. Para se ter uma ideia, o valor de negociações ele chegou a 5,1 trilhões de dólares por dia em abril de 2013. Isso de acordo com uma pesquisa realizada do Banco de Compensações Internacionais, entidade esta internacional que é responsável por fazer as fiscalizações bancárias. E ao contrário, então, de outros mercados, ele não possui um local ou sede física, muito menos uma bolsa para centralizar as operações financeiras. O mercado de divisa ele está associado ao câmbio, né? Como, por exemplo, se alguém comprou 500 dólares a uma cotação, digamos, de 1,72 reais lá em 2008, vende essa mesma quantia, né, quantidade, 10 anos depois, digamos que 2018, a cotação que estaria, né, em 3,92 reais. Então, é dessa variação que podemos dizer que sai o lucro do investidor. E assim, né, algumas variações no câmbio, então elas já podem ser percebidas, né, em algumas e devidas horas. Então, os preços do mercado de divisa, eles são influenciados pelos fluxos de operações internacionais e também, né, os investimentos em que os países das duas moedas recebem. E influenciam na desvalorização de uma moeda as condições econômicas e políticas, né, de um país, e principalmente as taxas de inflação e a instabilidade política. Então, o modelo atual, muito na especulação do valor, né, em que uma moeda vai possuir, os investidores eles trabalham com duas opções, que seria a compra, né, de moedas esperando o preço aumentar, ou de vender essas mesmas moedas por acharem que o seu valor ele irá diminuir. Então, antes, né, do surgimento de qualquer moeda, a única forma de adquirir um produto ou bem era por troca, era por escambo. Então, para isso, os objetos, né, das duas partes envolvidas, elas tinham que interessar a outra. Depois da troca, então começou-se a negociação lá por metais ou pedras, né? Então, com esse modelo, não tinha um sistema com preços exatos, iguais. E assim, então, surgiu-se a moeda. Então, essa evolução, ela possibilitou que o comércio em si, ele pudesse se expandir. Então, o uso de divisas nada mais é que um meio de troca. Ter divisa pode representar, né, para algumas, uma reserva, mas para outros também, então, que participam do mercado de divisas, pode ser um produto de troca. Então, a demanda por divisas, ela vai depender, né, do quê? Do volume de importações, uma vez que os importadores nacionais, eles precisam de moeda estrangeira para pagar as suas compras realizadas em outros países, da saída de capitais externos, né, sob a forma de amortização de empréstimo, pagamentos de juro, remessas de lucro e dividendos, né, dentre outros. E a oferta de divisas, ela vai depender do volume das exportações, uma vez que as moedas estrangeiras recebidas pelas vendas externas, elas têm que ser trocadas por moeda nacional. Das entradas, então, de capitais externos também precisam ser trocados por moedas nacionais.
Desta forma, quando um exportador ele vende a sua mercadoria, dólar, por exemplo, ao Banco Central, ou o banco autorizado a operar o câmbio, que fica com os dólares, pagando assim ao exportador nacional a quantia equivalentes em reais. É importante falar também sobre a desvalorização cambial, que significa um aumento no preço da moeda estrangeira, e que a moeda, então, nacional, ela passa a valer menos em termos de moeda estrangeira. E, reciprocamente, então, uma diminuição da taxa de câmbio, ela vai denominar-se uma valorização cambial. E uma desvalorização da taxa cambial, ela desestimula as exportações, uma vez que os exportadores eles passarão a receber mais reais por dólares de produtos exportados. E, pelo outro lado, se desestimula as importações, já que os importadores eles pagam mais reais por dólar de produto importado. E isso faz aumentar o saldo comercial e de serviços, sendo que por isso, então, considera-se eficaz o mecanismo de correção dos déficits em contas correntes do banco ou do balanço, então, de pagamentos. Uma desvalorização da taxa de câmbio também produz efeitos indesejados. Isso tudo resulta em pressões inflacionárias resultantes do aumento de custos dos produtos importados. E no caso, então, de insumos e matérias-primas importadas, a desvalorização da moeda nacional, ela resulta em relação dos custos de produção que podem ser repassados pelas empresas aos seus preços finais, alimentando assim a inflação. E como um exemplo, então, prático que eu trago para vocês é dos autores Vasconcelos e Garcia, de 2019, onde eles sugerem, então, que nós suportamos uma taxa de câmbio de R$3 por dólar e que o exportador ele vendia 1.000 unidades de seu produto a cada 50 então, dólares. Seu faturamento era de $50.000 ou R$150.000. Se o câmbio ele for desvalorizado em 10%, a taxa de câmbio ela vai subir para R$3,30 por dólar. E vendendo as mesmas 1.000 unidades, vai receber os mesmos $50.000, só que valendo agora R$165.000. E isto, então, vai estimular o exportador a vender mais, aumentando assim a oferta de divisas. No caso das importações, a situação ela se inverte. Se os preços dos produtos importados se elevam em moeda nacional, quer dizer então que os importadores eles vão pagar mais reais pelos mesmos dólares pagos antes nas importações. Então haverá um desestímulo das importações e, consequentemente, a queda na demanda por divisas. Uma taxa de câmbio sobrevalorizada é quando a moeda internacional ela se encontra valorizada. E aí surte, então, o efeito contrário tanto nas exportações como também nas importações. Há um desestímulo às exportações e um estímulo, então, às importações. Então, a determinação do preço da moeda estrangeira ou, digamos, da taxa de câmbio em curto prazo, ela vai depender de valores que influenciam a oferta e a demanda, então, de divisas no país. E assim, agora nós vamos, então, tratar dos regimes cambiais. Eles são regras que a autoridade monetária, ou falamos, então, em outros termos, os bancos centrais, eles irão adotar para estabelecer uma taxa de câmbio,
Então, existem dois tipos de arranjos cambiais: o chamado regime de câmbio fixo e o regime de câmbio flexível. E assim, agora, na atualidade, tornou-se então comum que o Banco Central ele determinasse os regimes cambiais com algumas adaptações para proporcionar maior flexibilidade à política monetária do país. Então, o câmbio fixo, ele traz esse regime que a taxa de câmbio ela permanece praticamente inalterada, sendo determinada pelo Banco Central. Então, a autoridade monetária se compromete a comprar e vender a moeda estrangeira de referência a um preço fixo, expresso em moeda nacional. E a grande vantagem deste regime, então, é de facilitar a tomada de decisão pelos agentes econômicos. E a taxa de câmbio ela é fixada pelo Banco Central em linha com os objetivos da política econômica adotada pelo país. E assim, então, há sempre um risco latente. Nada vai assegurar que a taxa de câmbio fixada pelo Banco Central, a oferta e a procura por moeda estrangeira se equilibrem, pois, de um lado, obriga, então, que o governo conduza a política monetária e fiscal de uma forma que os déficits e os superávites no balanço de pagamento eles sejam transitórios. E, por outro, então, a força do Banco Central é de ter que manter um volume de reserva cambiais suficientes para manter eventuais excessos de procura sobre a oferta, então, de moeda estrangeira. Então, as taxas flutuantes de câmbio, elas nesse regime, dizem que o valor da taxa de câmbio ele é determinado livremente no mercado, mediante a oferta e a procura por divisas, sem nenhuma interferência do Banco Central, tendo como característica principal que a taxa de câmbio ela se ajusta equilibrando o mercado de divisas. Isso ocorre quando um excesso então de oferta de moeda estrangeira, e seja que seu preço então vai cair, e assim a moeda então nacional vai se valorizar. Então, dessa forma, se houver excesso de procura pela moeda estrangeira, o seu preço vai subir. Ou seja, a moeda nacional ela vai se desvalorizar. E os atrativos, então, do regime de câmbio flutuante seria que ela assegura o equilíbrio automático do balanço de pagamentos, tornando-se irrelevante no nível de reservas internacionais, sendo que assim ela isola a política monetária das transações com o exterior, não existindo superávites nem déficits externos que proporcione para mais ou para menos a base monetária. E também, então, transfere a determinação da taxa de câmbio para o julgamento dos mercados, evitando qualquer manipulação cambial por parte do governo. O seu maior defeito é que ela não assegura qualquer estabilidade cambial, nem em termos nominais e nem em termos reais. Então, nós temos também a chamada taxa de câmbio flutuação suja, que significa que nesse regime a taxa de câmbio ela continua sendo determinada pelo mercado, mas o Banco Central ela poderá intervir tanto comprando como vendendo divisas, e assim então buscando balizar e suavizar as oscilações da taxa de câmbio. E também tem o chamado regime de bandas, onde o Banco Central ele fixa duas taxas externas dentro das quais deixa flutuar livremente a taxa de câmbio ao sabor então do mercado. E atingindo assim um limite superior, passa a vender moedas estrangeiras
alcançando então o limite inferior para comprá-las. E resumidamente, então, eu trago para vocês algumas características, vantagens e desvantagens então dos regimes cambiais. Então, o câmbio fixo, ele tem como característica, né, que o Banco Central ele fixa a taxa de câmbio. E é o Banco Central que obriga a disponibilizar as reservas cambiais. Esse regime ele tem como vantagem o maior controle da inflação, dos custos então das importações estáveis. E de desvantagens, as reservas cambiais então vulneráveis a ataques especulativos e também então a política monetária, né, que é a taxa de juros, que ela fica dependente do volume de reservas cambiais. E sobre o regime então de câmbios flutuantes, ou como é conhecido também, flexível, como característica principal ele tem que o mercado, né, tanto oferta e demanda de divisas, que ele determina a taxa de câmbio e que o Banco Central ele não é obrigado a disponibilizar aqui as reservas cambiais. E como desvantagem, então, o câmbio flutuante ele traz como vantagem que a política monetária, né, ela é mais independente do câmbio e que as reservas cambiais mais protegidas dos ataques, então, especulativos. E desvantagens, então, do câmbio flutuante ou flexível é que a taxa de câmbio ela fica muito dependente da volatilidade do mercado financeiro nacional e também internacional e tem maior, então, dificuldade de controle das pressões inflacionárias devido às desvalorizações cambiais. Então, a taxa, né, ou regime, ou câmbio fixo, eles têm o maior controle da inflação, já que eles podem controlar o nível de importação. Neles vocês vão encontrar um ambiente mais estável, que vai proporcionar um incentivo maior ao investimento e ao comércio internacional. Já o câmbio, então, flexível, flutuante, ele tem um maior controle sobre as reservas cambiais, que ficam protegidas de ataques, né, de capital especulativo e liberação da política monetária para outras finalidades que não sejam controle cambial. E assim, então, o balanço de pagamentos ele alcança o equilíbrio automaticamente, pois também é atingido, né, quanto à entrada e a saída de divisas que se igualam, o que pode ser explicado por uma taxa de câmbio flutuante. E já, né, essa taxa ela oscila até o ponto onde a demanda por divisas se iguala à oferta. Então, uma desvantagem, né, então, do câmbio flexível, destacando para vocês, é a flutuação de câmbio que envolve constantes deslocamentos de mão de obra e outros recursos, né, entre produção para o mercado interno, produção para o mercado externo, né? Então, esses deslocamentos, eles podem, né, ser caros e perturbadores, né? Então, eles tendem a criar um desemprego que ficciona. Então, nós temos que a taxa de câmbio ela é uma variável importante dentro de uma economia, pois pode influenciar o nível de produção e de inflação dessa economia, além do próprio comércio externo e dos movimentos de capital relacionados a esse país e também, né, de vários outros aspectos de sua economia. Então, quando os residentes, né, de dois países eles comercializam entre si, uma das partes normalmente usa o mercado de câmbio para a troca, né, da moeda de um país pelo outro. E nesse mercado, os ofertantes de uma moeda, eles interagem com seus demandantes. Então, uma taxa de câmbio onde o preço, né, de uma moeda em termos de troca. E na prática, a moeda de cada país ela é negociada em diversos mercados arredores do
mundo. Então, as taxas cambiais elas são determinadas por uma conjunção de fatores intrínsecos ao país, principalmente, né, pela política, então, economicamente vigente. Então, no Brasil, a rede bancária, liderada pelo Banco do Brasil, ela é intermediária nas transações cambiais. E assim, os exportadores, ao receberem a moeda estrangeira, vendem aos bancos. E os bancos revendem essa moeda, então, aos importadores para que paguem as mercadorias compradas. E essas transações são sempre reguladas pelo governo, que fixa os preços de compra e venda das moedas estrangeiras. E agora nós vamos falar sobre as crises cambiais. Então, podemos, dizer que uma crise cambial ela é um evento que tem origem na queda vertiginosa do valor de determinada moeda. E esse declínio no valor da moeda, por sua vez, ele compromete de forma negativa a economia geral do país, gerando assim instabilidades financeiras e também uma perda importante do poder de compra em relação a outras moedas. E de forma, então, geral, podemos citar que as crises cambiais, historicamente, elas tiveram seu início pelo fato de a expectativa dos investidores terem provocado, digamos, mudanças significativas no valor das moedas correntes. E apesar disso tudo, elas normalmente estão associadas à má gestão da economia, como é o caso então da hiperinflação, por exemplo, e as crises de câmbio, então, elas podem também ter diferentes origens, porém, elas estão normalmente atreladas à gestão financeira e ainda ao fato de que a expectativa dos investidores não está ajustada às perspectivas econômicas de um país. Então, apesar de o crescimento em países desenvolvidos contribuir de forma positiva para gerar o valor da economia global, na história se pode então analisar alguns cenários distintos, Afinal, com o rápido crescimento de algumas economias, cria-se desta forma também uma grande, digamos que, instabilidade financeira, o que pode culminar assim na perda então de capital. E para amenizar ou minimizar esses efeitos, é que existem então os chamados bancos centrais. Então, cabe à instituição fazer uma gestão adequada, prevendo quais os caminhos que podem ser trilhados, seguidos por uma economia, apesar de não ser uma tarefa fácil, e nenhum, então, impedimento, grave na crise cambial. Então, é na crise cambial, que os investidores, eles normalmente retiram o seu dinheiro em grande volume e, sobretudo, mediante os cenários, de instabilidade econômica, os quais eles também configuram um chamado, podemos dizer que voo de capital. E assim, então, uma vez dissolvidos, os investimentos em moeda nacional, eles se convertem em uma moeda estrangeira, fazendo assim com que a taxa de câmbio ela piore e muito. Em consequência, cria-se uma corrida da moeda, tornando mais difícil para que os próprios países eles financiem as suas despesas de capital.
Em resumo, podemos dizer que a crise cambial ela sucede alguns eventos importantes, como quando os países em declínios eles fazem grandes aportes em empréstimos, ou quando há uma profunda incerteza sobre as ações do governo, que comprometem dessa forma perspectivas dos investidores. E assim é possível, então, analisar um conjunto de variáveis que compõem um cenário ideal para esse tipo de crise, digamos assim. Então, a tarefa de manter a estabilidade de uma moeda, ela deve ser feita exclusivamente pelos bancos centrais, já que eles, então, o Banco Central, cabe intervir no mercado de câmbio, principalmente diante da expectativa de uma crise cambial. Então, quando a desvalorização ela já é esperada, a pressão de descendentes ela aloca sobre a moeda, e acaba assim culminando no aumento da taxa de juros como uma forma de compensação. E assim o Banco Central ele vai diminuir a oferta monetária, o que vai causar um efeito no aumento da demanda pela moeda. Então essa prática normalmente ela vai ocorrer em razão das vendas de reservas estrangeiras, pois elas permitem criar uma saída de capital. E também, nós podemos dizer que com a venda das reservas estrangeiras, os bancos eles aumentam a circulação de ativos, já que eles recebem aportes na moeda, então, corrente. E o que se pode, então, se aprender com essas crises cambiais? Então, a gente pode perceber que em cenários de grande instabilidade financeiras, a gente pode tirar alguma lição, como, por exemplo, ainda que se trate de uma economia solvente, ela vai poder sucumbir-se diante de uma crise de câmbio. Também manter baixos índices de dívida pode não ser o bastante para minimizar o sentimento negativo dos investidores. Assim como, no curto prazo, as especulações elas podem limitar as opções para impedir a crise, que ela comprometa a economia local. E assim, por último, os governos, então, eles podem ser forçados a fornecer maior liquidez aos bancos privados, de modo a permitir que estes eles possam investir em dívidas de curto prazo. E assim, eles acabam, então, criando reservas estrangeiras. Uma crise, então, cambial, nós podemos destacar que ela surge quando o mercado financeiro ele começa a desconfiar que o Banco Central ele atua com a taxa de câmbio fixa abaixo do ponto de equilíbrio e não conseguirá manter essa paridade, porque ela está perdendo assim as reservas. Então, desta maneira, com a crise cambial, aqueles com passivos em moedas estrangeiras enfrentam dificuldades financeiras, como a redução do patrimônio líquido das instituições financeiras e das empresas do setor então não financeiro, que desdobra-se na construção do volume de empréstimos e assim então em crise econômica generalizada, como nós podemos dizer. Além do que, países então desenvolvidos,
dispondo de instituições monetárias com, credibilidade, poderão contratar dívida na moeda doméstica e por prazo, então, mais longo, amortecendo, assim, os impactos de uma desvalorização cambial sobre os balanços do banco e também das empresas. Então, nós temos agora as referências bibliográficas, as quais elas fundamentaram, o conteúdo da nossa disciplina, principalmente, então, deste tópico. Boa noite, pessoal. Encerramos aqui mais uma aula de hoje e fica a dica para vocês. Acessem o AVA e aproveitem as dicas de estudo. Bons estudos!